Bom dia a todos que acompanham a live Café da Boca, nesse sábado, dia 13 de março de 2021. O Café da Boca, para quem não é de Curitiba, é o ponto de encontro dos curitibanos, no centro de Curitiba, na Rua 15, onde jornalistas, políticos, ativistas, professores, cidadãos livres se encontram para falar de tudo e de todos e, principalmente, para trocar ideia. Bom dia. Então, hoje a nossa live vai falar sobre o problema do momento, que é a pandemia, e o lockdown, que foi agora a bandeira vermelha ontem, a partir das 0 horas, decretado pelo prefeito Rafael Greca de Curitiba. E para hoje nós trouxemos o nosso deputado Michele Caputo Neto, que foi secretário de Saúde de Curitiba e também secretário de Saúde do Estado do Paraná, hoje deputado estadual. O deputado Michele Caputo foi o primeiro político, o primeiro deputado a usar a tribuna para alertar as autoridades paranaenses quanto à pandemia que estava por vir. Eu lembro disso na época que eu estava ali na sala de imprensa, até entrevistei o deputado, e ele justamente falava sobre os cuidados que o Estado devia se preparar, aliás, o governo federal deveria se preparar para esse enfrentamento. Bom dia, o deputado saiu agora, mas vou apresentar também conosco, acompanhando o nosso grupo aqui, Eduardo Jansi, doutor Eduardo Jansi. Doutor Eduardo Jansi é advogado, pós-graduado em Direito Eleitoral e doutorando em Direito Constitucional, acompanhando a nossa live. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todos, bom dia, deputado. Bom dia, Doroti. Bom dia. Bom dia. E a Doroti, deputado Doroti Prado, que é uma experiente jornalista e sempre conosco também. Bom dia, Doroti. Bom dia, Carlos. Na verdade, o assunto hoje é muito sério. Quero agradecer a gentileza do deputado Caputo por estar participando dessa live. E ao Eduardo, que sempre oferece boas informações também para enriquecer as informações. Bom dia, Carlos. Deputado Michele Caputo, bom dia. Eu que agradeço, Carlos. Desculpe novamente, Eduardo, Doroti, a todos que estão nos acompanhando. Eu tenho algumas dificuldades com alguns desses aplicativos, mas insisti muito, porque quero muito falar com todos vocês. Não sou o dono da verdade, obviamente, mas, de fato, Carlos, você presenciou, no dia 13 de fevereiro de 2020, nós não tínhamos nenhum caso ainda registrado no Brasil, mas com 36 anos de experiência, é claro que ninguém imaginava tudo isso que ia acontecer, não é? Mas nós já estávamos extremamente preocupados, porque o mundo está globalizado. Começa na China, vai para a Europa, bate no Brasil. Isso era muito evidente. Na época, muita gente me chamou de pessimista, alguns até de alarmista, não é? E, na verdade, nós nem imaginávamos, apesar das nossas preocupações, né, toda essa catástrofe, né, toda essa tragédia que é essa pandemia. Então, muito obrigado. Eu acho que é importante a gente conversar. Então, deputado, antes de passar para... Fala, Carlos. Fala. Então, antes de passar para a Doroti, deputado, gostaria que eu fizesse uma consideração sobre o que está acontecendo hoje, nesse atual momento em que o Brasil está vivendo, o que levou a esse momento de bandeira vermelha. Depois vamos ouvir a pergunta do Doroti e do Dr. Jansi. Olha, nós estamos hoje no pior momento do enfrentamento da pandemia no Brasil, desde que nós tivemos os primeiros casos e as primeiras mortes. Então, não adianta olhar para trás e tentar fazer comparativos. Aqui no Paraná, nós estamos entre os piores casos do Brasil hoje. Nós somos o terceiro número de casos, o quarto em número de óbitos, e devemos ser o primeiro ou segundo do país em pessoas, que são mais de 1.000,
quase 1.200 pessoas esperando leitos de enfermaria Covid ou de UTIs. Então, a situação é extremamente preocupante. Como nós chegamos a isso tudo? E aí eu acho que passa muito pelo comportamento nada técnico que o Ministério da Saúde tocou essa situação. Nós tivemos aí governantes importantes negando o problema, minimizando, tendo atitudes pessoais que iam contra isolamento, aglomerações. O Brasil teve momentos importantes. Eu, como presidente da Frente Parlamentar de Enfrentamento do Covid, junto com o deputado Amaro, com várias outras pessoas, tivemos oportunidade de estar no Butantan, de estar na Pfizer, de falar com Bill Manguinhos, de estar no Tecpar, né? E outras informações que a gente recebeu da Organização Mundial da Saúde. O Brasil perdeu 4 chances claras de ter, em final de janeiro, começo de fevereiro, milhões de doses de vacinas que poderiam tranquilamente nós temos vacinado pelo menos os grupos prioritários no Brasil, que são cerca de 70 milhões. Então, nós estamos minimamente 4 meses atrasados com relação à comunidade europeia, ao Canadá, aos Estados Unidos, ao Reino Unido. Até países aqui muito próximos de nós, com realidades parecidas, estão com desempenho melhor com relação ao acesso, aquisição das vacinas. E eu só quero lembrar que o Brasil tem o melhor sistema de vacinação do mundo. Então, o problema não é os municípios, o problema não é o armazenamento, não são os profissionais, não é a condição de vacinar. O problema é o acesso à vacina. É claro que só a vacina, com esse atraso todo e com um monte de variante que chegou, não é o suficiente. Nós também precisamos de medidas restritivas, porque aqui no Paraná eu fiz uma reunião da frente quinta-feira, todos os dados, o PARDES, Secretaria de Estado da Saúde, Observatório de Universidades, a Associação de Medicina Intensiva, a Federação dos Hospitais, os dados são muito claros. Nós estamos hoje no Paraná com 96% dos nossos leitos comprometidos, ocupados, não é? E diferentemente de outros tempos, sem capacidade de expansão, porque há um comprometimento do quadro de pessoal, há um desgaste, há doença, há limitação de opções desses profissionais que entendam e trabalham com medicina intensiva. Começa a haver problemas com abastecimento de oxigênio, problema com medicamentos do kit de intubação, já estão muito próximos de faltar. Então, esse esgotamento, mesmo que se queira, que se tenha recurso, essa abertura de novos leitos, mesmo com algumas ações criativas, como têm sido feitas, como, por exemplo, colocar unidade básica para atender pronto atendimento, deixar UPAs exclusivas para isso, ele já está comprometido. Não é? Então, hoje, quando você, e na ausência, e nesse atraso, nessa morosidade no Brasil pela vacina, não é? Você tem que controlar o contágio, não é? Porque as pessoas elas não vão morrer. Já tem pessoas morrendo esperando leitos de UTI, leitos estratégicos. Eu recebo informação como ex-secretário, como deputado da causa da saúde, todo dia, aqui da região. Então, por isso, apesar de todos os impactos sociais e econômicos que não são desconhecidos, a gente discutiu isso muito, Carlos. A gente discutiu isso muito, Dorothy, Eduardo, na frente, lá com todos os deputados, com todos os segmentos. Não faltou espaço e nem falta sensibilidade. Mas no momento que nós estamos hoje, o que vai evitar que as mortes se acumulem, não é? E o quadro ainda se agrave, é você buscar o mais rápido possível resolver essa questão de vacinação e também controlar a transmissão, não é? E isso nós não estamos fazendo, não é? A situação é muito difícil, volto a dizer. Eu tenho amigos, donos de restaurante, tenho gente que vive das atividades comerciais. Falar isso é muito duro, não é? Mas é uma medida necessária. Infelizmente, aqui no Brasil, você toma uma medida aqui, do teu lado faz diferente, abre tudo.
Né? Tem gente, inclusive, eu vi quando eu estava em Maringá recentemente, que tem um município ali perto que Maringá fecha, restringe, e ele abre tudo, porque ele fica 10, 12 dias o comércio lá ganhando um monte. Aí o povo vai para lá, se desloca, quer dizer, esse tipo de atitude não é bom. Né? Falta. A Itália, por exemplo, está entrando no terceiro lockdown. Né? Por quê? Porque controlou, depois veio as férias de verão, explodiu de novo, agora recua novamente, restringe, porque já está começando a haver um comprometimento de leitos, um aumento bastante considerável de casos. Só para encerrar essa consideração inicial, nós já estamos no 50º dia ou mais, com mais de 1.000 casos. Nós vamos bater nessa picada esse ano próximo de 400, 500 mil mortos, junto com, claro, acumulado que está vindo aí. Não é possível. Né? Não se pode. A economia você recupera ou não. Né? Ou toca com os Deputado, deixa eu fazer uma colocação, por favor. Mas a saúde, se você perder, você não recupera mais. O senhor diz assim, o Brasil está bastante atrasado na aquisição de vacina. Se eu estou bem lembrado, os países que o senhor citou como melhores índices de vacinação são os países que desenvolveram as vacinas. E, com isso, eu presumo, né, que no seu país, onde você desenvolve a vacina, você vai dar primeiro prioridade ao seu país, para depois vender o restante para os outros países. E as vacinas não estavam aprovadas até o final do ano. Aí eu pergunto, o governo deveria ter comprado vacina mesmo sem ainda testada, porque as vacinas estavam em teste, sem estar testada e aprovada? Boa pergunta, Dorothy, mas eu vou te dar exemplos concretos, tá bom? Que dependia dos registros, porque todas essas possibilidades de mais vacina que nós já poderíamos ter agora, né, partiam do pressuposto dos registros em agências regulatórias de respeito, como o FDA americano, como a União Europeia e como a própria Anvisa aqui. Tá? Primeiro exemplo, o consórcio da Organização Mundial da Saúde para comprar vacina. O Brasil foi um dos últimos países a entrar, entrou no final da fila. A hora que entrou, tinha a possibilidade de comprar até 50% de doses para a sua população. Sabe qual foi a opção do Brasil, Dorothy? 10%. O Jamil Shed, inclusive, há uns 30 dias atrás, exibiu a carta para o Brasil, a oferta de até 50%, o Brasil comprou 10%. Depois, a Pfizer, eu tive lá dia 29/11, conversei com o CEO deles, Alejandro Luzaraga. Em julho, a Pfizer queria um compromisso de compra para entregar 50 milhões de doses no final de janeiro. Em julho de 2020, pagando, né? Em julho de 2020, o governo brasileiro não respondeu à Pfizer. Em dezembro, procurou a Pfizer para comprar 70 milhões de doses quando São Paulo anunciou o plano de vacinação em 25 de janeiro. Aí a Pfizer não tinha como entregar, porque ela já foi atrás dos países oferecendo e respeitou o Brasil, deu essa prioridade para o Brasil, e o Brasil não exerceu essa prerrogativa. Resultado, quando o Brasil foi atrás em dezembro, toda a produção inicial da Pfizer, que acabou acontecendo no final do ano, já tinha sido comprometida e vendida, inclusive para Costa Rica, para uma série de outros países, para México, uma série de outros países. Eu posso te dar outros exemplos. A pergunta, o governo federal anunciou que até o final de abril serão distribuídos 140 milhões de vacina. Por outro lado, Israel, que tem um dos menores índices de morte, ele usou também um anti-inflamatório nasal, que é um spray nasal, que tem diminuído bastante a morte por contaminação do Covid. Qual é o protocolo que Curitiba, o senhor está sabendo, por exemplo, saberia nos responder qual o protocolo que Curitiba está utilizando nesse tratamento? Veja, Israel, o que diminuiu, e eu vi um estudo ontem, inclusive, de Israel, foi a vacina, tá? Muito claramente. Como eles vacinaram 90% da população acima de 60 anos, tá? Eles já deram uma redução drástica
do número de internação e do número de morte nessa faixa etária. E como ainda eles estão avançando na população abaixo dessa faixa etária, aí mostra que o importante é a vacina, tá? É ela que está salvando vidas, ela que é a luz no fim do túnel, né? A redução é muito menor, né? Então, esses outros, o medicamento e outras estratégias para isso, tem centenas sendo praticadas no Brasil. No Brasil, no mundo, tem muita gente indicando uma série de medicamentos. A Anvisa, por exemplo, aprovou um medicamento ontem que é para usar para casos graves, né? Que também tem polêmicas. Tá? Exclusivamente tem gente que usa hospitais, medicamento né? mesmo tratamento precoce. Né? Esse medicamento, esse protocolo de Israel, essa discussão é muito recente aqui no Brasil. Tá? Não vejo por que Curitiba teria que adotar isso ou qualquer outro município. Tá? Volto a insistir, não tem milagre. Né? O mundo inteiro está buscando solução. Desenvolveu rapidamente, como nunca, vários centros do mundo, a vacina. Né? Nós temos que restringir o contágio, acabar diminuir a cadeia de transmissão, porque hoje é sinônimo de muito comprometimento do sistema de saúde, e vacinar. Esse negócio de 140 milhões, tá? Eu espero que seja verdade. Tá? Ninguém torce contra. Agora, a Europa já vacinou a segunda dose em dezembro, começo de janeiro. Tá certo? O atraso é gritante. As possibilidades de compras eram muito grandes. E não importa qual a vacina, viu? Não adianta. Agora, o Brasil teve muito preconceito. O Brasil teve preconceito com a vacina porque era da China. O Brasil teve preconceito com a vacina da Pfizer, de não definir valores. Né? E aí esquece que para produzir a vacina lá de Humanguinhos precisa do IFA chinês. Né? E aí Pois é, mas é isso que eu queria chegar, deputado. Me permite, por tentar favor. negociar isso. Deputado, me permite. Oi. Veja uma coisa, vem sendo divulgado sempre o número de aquisição de vacinas em milhões, né? Chega uma hora que a gente fica confuso, aí muitos se perguntam, poxa, falam milhões de um tipo, milhões do outro. Se somar, de repente, o número de vacinas que estão sendo compradas é muito maior do que a população brasileira. E aí começa a haver uma certa confusão também. Estamos comprando tanto, mas São Paulo, o Laboratório de São Paulo do governo e o Laboratório do Rio do governo também estão produzindo em praticamente quase 1 milhão de doses por dia. Aí, é para esperar vir de lá de fora, ou essas vacinas que estão sendo produzidas aqui no Brasil é considerada aquisição no exterior? Então, está começando a ficar confuso. Dorothy, assim, primeiro... Caiu, o Michele Caputo caiu, né? Então, só para retomar a nossa conversa, caiu a live dele, né? Ele não, ele está lá. Deixa bem claro aí para o pessoal. Mas, então, retomando a nossa conversa, o que nós estamos falando é sobre as vacinas. O Brasil está atrasado relativamente, porque os países da América Latina que estão um pouco na frente do Brasil tem uma população ínfima, de 10 milhões. No Brasil tem 215 milhões de habitantes. 230 milhões, praticamente. 250 milhões de pessoas. Então, imagine, o Brasil é um gigante perto dos países da América Latina que estão um pouquinho mais na frente. É mais fácil vacinar 10 milhões, né, do que essa população grande. Mas, o que está ocorrendo? O governo federal já anunciou que serão entregues, distribuídas, segundo os contratos com os laboratórios, 140 milhões até final de abril. E até final de junho, 400 milhões. Junho, 400 milhões. Eu acredito que as coisas vão ficar muito boas. O que precisa realmente é a sociedade tomar consciência, tomar cuidado, evitar aglomeração, como diz o próprio deputado estava falando, evitar a aproximação das pessoas, usar a máscara, né, que é importante, e o gel. Acho que são os protocolos, as orientações mínimas de higiene e cuidado que cada indivíduo deve tomar.
retomando agora, a Doroti estava perguntando para o deputado, Doroti, continue. Isso, por favor, deputada, a questão da produção nacional de vacinas, que quase é produzir 1 milhão por dia, e mais esse volume que vem do exterior, são jogados tantos números que estamos ficando confusos. Na verdade, assim, os números do Ministério, o Ministério apostou desde o início, ele fez uma aposta interessante, ele apostou na vacina da parceria AstraZeneca-Oxford, lá em Biomanguinhos. A vacina de Biomanguinhos é da AstraZeneca, né? Ali só faz a produção. O que eles não contavam é que essa vacina ela precisa de um produto chamado insumo farmacêutico ativo, o IFA. E esse insumo farmacêutico ativo, ele é produzido só na China. E aí, com tudo isso que veio acontecendo, tá? Só recentemente chegou parte desse insumo, que daí quando chega precisa fazer teste de controle, e agora começa a ter produção, né, para que Biomanguinhos, que é um laboratório muito competente, possa fazer essa produção. Então não é uma produção nacional, é uma produção feita no Brasil. É uma produção que parte do produto da AstraZeneca. A produção do Butantan, ela é parceria com o laboratório Coronavac, não é? E quando se fala desses números do Ministério da Saúde, eles contam tudo isso. Só agora, recentemente, o Ministério da Saúde procura comprar a vacina da Sputnik. Tá? Isso é muito recente. Tá? É coisa dessa semana. O governo do Paraná parece que tem um pré-acordo com eles. Na verdade, veja, essa busca por comprar de vários laboratórios não é ruim. Tem países aí com 5, 6 vacinas. Quando você fala desse volume de vacina, a gente tem que lembrar sempre que a única vacina que só age com uma dose, ela ainda não está muito disponível no mercado, que é a vacina da Johnson & Johnson, da Janssen. Todas as demais são 2 doses. Enquanto você fala de 140 milhões, você está falando de 70 milhões de pessoas. Tá certo? Para que a gente possa ter a chamada imunidade de rebanho, precisa vacinar pelo menos, Dorothy, 170 milhões de brasileiros. E como não tem nenhuma outra oferta de vacina, a não ser pelo sistema público, e eu defendo isso, tá? Nós precisaremos de 340 milhões. Hoje, nós vacinamos menos de 5% da nossa população, algo em torno de 12 milhões de pessoas. Então, mas, deputado, me deixa fazer uma parte aí, por favor. Um laboratório e receber a segunda do outro. Tá certo? Me deixa fazer uma parte aí, por favor. Deputado, me deixa fazer uma parte. O senhor está dizendo que para fazer a imunização de rebanho, teríamos que ter pelo menos 170 milhões de vacinados. Isso dá praticamente 80% da população. Mas dentro desses 80% da população, nós temos um índice elevado de pessoas abaixo de 20 anos que até agora, aparentemente, está havendo restrição que sejam vacinados, dizendo que ainda não se sabe bem como essas pessoas mais jovens vão reagir à vacina. E em alguns países no exterior, a limitação está em que ninguém abaixo de 12 anos, que estão começando a fase agora, né, e ainda com certa cautela, vai ser vacinado. Então, como é que vamos chegar a esse de rebanho se abaixo de 20 anos existem ainda dúvidas e restrições? Não, isso já está superado com relação ao jovem. A questão toda é vacinar, gente. Não vamos ter medo de vacina. Tá? O mundo deu uma prova de busca pelo conhecimento, do valor da ciência inequívoca. Tá? Tem que vacinar e tem que fazer todos os controles. Tá? É assim que a gente vai... Israel está dando um bom exemplo disso. Tá? Há um número muito pequeno de pessoas que não podem ser vacinadas. Tá? A vacina sempre foi solução para todos os grandes problemas de saúde.
Foi assim com o sarampo, toda vez que cai cobertura vacinal, retroage, começam a ressurgir novamente os problemas. Eu acho que assim, olha... Janci, enquanto o deputado Michele Caputo consegue reativar a sua live, daí você prepara uma pergunta também para Sim. falar com isso, provavelmente deve ter alguma pergunta já preparada que venha diferenciar essa que eu e a Dorothy estamos fazendo, mais na parte de saúde também. Porque o vereador Ed Borges, que está para entrar, deve entrar daqui a pouco, ele também tem uma opinião sobre o Quindal. E vamos ouvir ele. Ele não entrou ainda, provavelmente vai entrar na continuação. Deputado. Então, Posso? o doutor Eduardo Jansi quer fazer uma pergunta, deputado. Deputado, visando essa demora do plano de vacinação do governo federal, os estados e municípios estão se organizando para fazer a compra direta. Curitiba agora vai aprovado pela Câmara a autorização para ser feita a compra, Londrina também. Você acha que vão ter dificuldades os municípios, os estados, de conseguir essa compra? O que você acha disso? Olha, eu vejo assim, eu acho que quem tinha que capitanear isso era o Estado. Tá? Qualquer compra de um produto estratégico como esse, ainda mais num momento como esse, ele precisa de escala. Tá? Quanto mais escala você tiver, mais fácil ou menos difícil de você obter a compra. O orçamento do governo do Estado, ano passado, a Assembleia Legislativa, você acompanhou, passou 100 milhões de reais do seu orçamento para comprar vacina para o Estado. E aprovou nesse ano mais 100 milhões. Então, tem lá 200 milhões orçamentariamente previstos. O que eu discordei é que o Estado fica sempre esperando o Programa Nacional. O Programa Nacional de Imunizações do Brasil sempre foi muito respeitado, não é? Mas passou a ficar comprometido na medida em que outras posições prevaleceram sobre a posição técnica do PNI. E o Paraná, muitas vezes, o pessoal fala, temos que esperar o PNI, temos que esperar o PNI. E, portanto, esperar o PNI chegou nesse desespero da Federação Nacional dos Prefeitos organizar um grande consórcio. Aqui no Paraná, os prefeitos estão tentando comprar via consórcio Paraná Saúde. Aí, alguns municípios que têm mais condições, como Curitiba, Maringá, Londrina, estão buscando fazer suas compras. Eu quero só dar um exemplo. Tem uma informação do G1 ontem, que o Rui Costa, governador da Bahia, que coordena lá o consórcio do Nordeste, tá fazendo aquisição de vacinas da Sputnik, quase 10 milhões de doses. Tá? Então, oferta tem, principalmente com a entrada agora da Sputnik. Inclusive, o próprio Brasil agora... O governador do Paraná não tinha feito um acordo com eles? Tinha feito um protocolo de intenção. Como? Nossa, foi anunciado, divulgado. O que aconteceu com o governador do Paraná naquele pré-acordo e não adquiriu a vacina? Infelizmente, Dora, eu tive no Tecpar em novembro como presidente da frente, como fui na Pfizer, como fui no Butantan, e como fiz também virtualmente, porque eles estavam com problema lá no Rio, em Manguinhos, com epidemia de Covid lá nos seus quadros. O Paraná, o Fundo de Investimento Russo e o Laboratório Gamaleya acabaram levando a produção para um laboratório privado chamado União Química. Então, a produção no Paraná não vai sair via Tecpar. É uma pena, mas não vai sair. E aí, o que levou a isso, aí eu não sei te dizer, né? Mas já no final de novembro, era muito claro, a gente colocou isso no relatório da Frente Parlamentar, que não teríamos essa produção no Paraná. E que o Paraná ainda precisaria de um investimento muito grande do Ministério da Saúde para poder tornar o Tecpar, que é um bom laboratório, mas que precisa ainda de muito investimento, né, numa condição de ser um polo, como o Butantan como a Fiocruz, através de Biomanguinhos Né? Então, infelizmente, as pessoas que colocaram isso
para que saísse aquele acordo, né, se precipitaram, no meu modo de entender, né, na medida em que aquilo já não tem a menor viabilidade de acontecer. Né? Muito Então, bem, é uma deputado. pena, né? O Paraná, Eu se entendo tivesse essa que, pelo condição, que o senhor estaria numa condição... eu entendo, pelo que o senhor Oi? colocou, o governo do estado fechou um contrato de intenção com o Sputnik para adquirir milhões de doses para o Paraná. Porém, o Tecpar não estava estruturado para tal produção, até porque com uma estrutura não se faz um ano e em 6 meses, um ano. Né? Isso é, como diz o Butantan da vida, são décadas de investimento. Bom, agora acabou de entrar aqui na nossa live o vereador Edi Borges, que também vai participar com suas opiniões. E a pergunta, eu vou mudar um pouquinho agora o foco, deputado Michele Caputo, para dar um pouco de espaço também para o Éder, para ele falar um pouquinho sobre o lockdown. Eu sei que há um movimento em Curitiba, onde empresários protestam contra o fechamento do comércio e de vários setores da economia, quando muitos acreditam que poderia ser diferente. Ontem, participando de uma live de Brasília, teve um prefeito de Campinas Grande, na Paraíba, que ele dividiu em 3 períodos. Ele fechou o setor, abriu um setor pela manhã, outro pela tarde e outro à noite. E com isso ele conseguiu dividir a aglomeração, evitando a aglomeração. Com você, Éder. Bom dia. Bom dia, Carlos. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, Dorothy. Bom dia, deputado Michele Caputo. Bom dia, Jansen. É um prazer participar aqui do Café da Boca. Vamos lá. Essa é uma situação bastante controversa, né? Dizem que é científico, mas eu questiono o que é científico. Hoje em dia, uma vez que não há consenso, né? A própria Organização Mundial da Saúde tem se pronunciado contrária aos lockdowns. Está dizendo que não resolve e que muitas vezes até piora a situação, né? Então, assim, é um preço altíssimo que nós estamos pagando aí, primeiramente na questão da economia, que também é vida. Isso leva as pessoas a depressão e, debilitando o estado emocional, debilita, por consequência, o sistema imunológico e torna as pessoas mais vulneráveis a esse vírus, né? Então, nós estamos aí já faz um ano que fica nesse abre e fecha do comércio, não adiantou nada. Eu estou pagando para ver adiantar agora essa bandeira vermelha que foi decretada em Curitiba. Soma-se a isso algumas decisões que francamente, eu não vejo o menor sentido e até agora ninguém conseguiu me explicar. Por exemplo, fechar os mercados aos domingos, né? Aglomerando nos sábados, né? E por aí vai. Eu não consigo compreender essas restrições de horários, né, que tira do cidadão liberdades básicas, né, de ir e vir, de trabalhar, de ganhar o pão de cada dia, né? Eu acredito realmente que todo o trabalho é essencial. Vamos ver o que vai acontecer. Tomara a Deus que melhore essa situação, né? E eu aproveito ainda para trazer aqui a seguinte questão, que eu considero a questão mais importante de todas. Eu estou numa cruzada pelo tratamento precoce, né? Porque o tratamento precoce é defendido por muitos médicos. Só aqui no Paraná tem um protocolo, o Paraná Vencendo o Covid, que é assinado por mais de uma centena de médicos. No Brasil tem milhares de médicos defendendo, no mundo então nem se fala, e o pessoal não dá atenção a isso. Quantas vidas poderiam ser salvas se nós dispuséssemos à população esse tratamento profilático, tratamento preventivo,
e o tratamento precoce. Né? Então, isso é algo que precisa ser Vereador, discutido. Oi. essa questão do tratamento precoce, aparentemente, está se tornando cada vez mais difícil no momento que as UPAs e o acesso à assistência básica, elas foram restringidas porque foram transformados em praticamente em hospitais de campanha. Então, como fazer um tratamento precoce se você não consegue nem chegar na porta porque você não vai ser atendido? Ótima pergunta. Bom, primeiro que isso é uma coisa que já deveria estar sendo feito desde o início de todo esse processo. Né? O que acontece? A Secretaria Municipal de Saúde recomendou aos médicos que eles não indiquem, que eles não prescrevam, né, esses medicamentos. E aí que está o erro. O governo federal envia esses medicamentos, então é uma coisa que não oneraria o município de Curitiba. Muito pelo contrário, nós poderíamos muito bem estar evitando essas situações de lockdown que está trazendo prejuízos econômicos. Nós poderíamos, sobretudo, estar salvando vidas humanas. Não há nada mais urgente do que isso. Não há nada mais importante do que isso. Então, se o tratamento precoce fosse aplicado, nós não estaríamos passando por essa situação. Foi fechada esses dias a unidade de atendimento ali, Cândido Portinari. Eu vou contar para vocês aqui uma situação muito interessante. A Cândido Portinari fica entre a unidade do Caiuá e a do Sabará. A do Caiuá e a do Sabará estavam lotadas, enquanto que a Cândido Portinari estava com um número muito menor de casos de internamentos, de óbitos, porque lá tinham médicos prescrevendo o tratamento precoce. Tem médicos que estão fazendo doações, tirando do próprio bolso, sabe? Única e exclusivamente para salvar vidas, cumprindo seu juramento de médico, de salvar vidas. Nós poderíamos receber esses medicamentos do governo federal, minha gente. Sabe? Não é um caso da Associação Paranaense de Médicos se unir e pedir para que o município, o prefeito, determine esse tratamento precoce, já que há um peso na opinião médica? Desculpa, não entendi, Dorothy. Eu estou dizendo o seguinte: o médico, em princípio, ele tem autonomia. Então, frente a esses exemplos, não seria o caso da própria associação médica se pronunciar ou criar comissões para falar com os prefeitos e dizer: olha, se você quer salvar vidas, faça o precoce aqui? E de fato existe isso. Existe uma movimentação para isso já faz algum tempo. Eu, como vereador, estou levando, né, pela Câmara sugestões ao Executivo. Então, semana passada, eu já aprovei em plenário uma sugestão ao Executivo para que sejam realizados estudos. Né? Estarei levando mais sugestões ao Executivo nessa semana agora, o que vem. Infelizmente, projeto de lei eu não vejo o que fazer. Eu até estava com um projeto de lei, mas aí analisando bem, padeceria ali de vício de origem. Enfim, eu estou num esforço com alguns outros vereadores, sabe, para viabilizar para a população esse tratamento, esses medicamentos. Lembrando que ninguém é obrigado a tomar. Toma quem quer. Muito bem, mas quem quer deve vereador, ter esse direito. Eu quero fazer uma pergunta para o deputado Michele Capoto, que foi secretário de Saúde do município de Curitiba e também do estado do Paraná. E como o Michele Capoto também tem por formação bioquímica, farmacêutico, a pergunta é o seguinte, deputado Capoto: há pouco tempo atrás, o cloroquina e o ivermectina era normal, era orientado para alguma situação. Por que hoje ele faz mal?
eu acho que essa afirmação sua, ela tem que ser dirigida a quem diz que faz mal, né? Para mim, todos esses produtos que são usados no coquetel, cada um do seu jeito, e a hidroxicloroquina, por exemplo, ela é um tratamento prioritário de malária, de lúpus. Ela não deixou de ser recomendada para isso. A azitromicina é um antibiótico muito utilizado para algumas pneumonias, para gonorreia, para algumas infecções de vias aéreas. Né? Vitamina D e zinco, todo mundo que tiver carência disso, é fácil checar através de exame laboratorial, tem que tomar. Tá? Inclusive, a frente parlamentar que eu coordeno indicou estar com a necessidade de ter um programa, principalmente para os mais vulneráveis, idosos, de repor vitamina D. Né? A dexametasona é um produto que se mostrou para paciente grave bastante útil. E agora tem esse antiviral, que tem um IPC de ser muito caro, um tratamento custa quase R$17.000, né, que é o Remdesivir, né, que agora, recentemente, a Anvisa aprovou. Então, da minha parte, não há nenhum preconceito com nenhum tipo desses medicamentos que, conforme suas indicações, são úteis, estão registrados. Se estão registrados, é porque mostraram um menor custo-benefício. O que eu digo com relação ao tratamento precoce é que, no Brasil, o profissional que quer prescrever tem esse direito. Eu conheço, inclusive, tenho amigos meus que prescrevem. Tá? Então, em termos da autonomia do médico dessa prescrição. E a questão que eu falo é o seguinte: o que está matando, o que está entupindo os nossos registros, o que levou a essa situação que nós nunca tínhamos passado, né, não vai se resolver com o tratamento precoce, nesse momento. Tá? E também não é consenso médico. Do mesmo jeito que eu conheço médicos que prescrevem, eu conheço entidades médicas e um conjunto de médicos que não acham, que não apoiam a questão do tratamento. Não é do tratamento. Tudo que tiver tratamento precoce é bom. Não apoio o tratamento precoce para o Covid com esse coquetel de medicamentos. Vamos deixar bastante claro isso. E é sempre bom lembrar, Carlos, senão as pessoas podem se iludir. Você tem aí 70%, 75% das pessoas que se contaminam com o Covid. Esse quadro pode mudar, porque agora nós estamos vivendo um epicentro, o Brasil é um epicentro de variantes. Isso já está comprovado laboratorialmente. A Fiocruz comprovou aqui no Paraná que 70% dos quadros de alta carga viral já são com a variante P1. O Amazonas. Tá? Que é a variante amazônica. Então, isso pode dar, porque isso aí também vai afetar a letalidade, a transmissão, e vai afetar também a incidência da doença. Mas, assim, um número muito grande, ou é caso leve ou assintomático. Tá certo? Esse não vai parar para o hospital, esse não vai entupir, esse não vai provocar a morte por falta de leitos, isso não vai causar o problema de acesso a medicamento, kit, intubação, a oxigênio, equipamento de respirador, que é o que está acontecendo. Não é? Isso tudo, tá? Não vai ser resolvido com vacina, porque a vacina, todas elas são muito eficazes. Todas são muito eficazes para os casos graves, para o não desenvolvimento de casos graves. Tá? Então, não é correto afirmar que as entidades médicas apoiam ou são contra o tratamento precoce. Tem instituições, tem médicos que fazem o tratamento precoce, eu conheço alguns e respeito eles, e tem outros que não digo. A diferença do tratamento precoce e da vacina é que na vacina as pessoas teriam que já estar tendo aqui no Brasil a opção de serem vacinadas ou não. E o tratamento precoce, não para quem acredita, tá? E os medicamentos não são tão caros assim. Aliás, são medicamentos muito acessíveis, alguns deles até fornecidos. Então, essa é a diferença. Né? Eu acho que uma coisa é contra a outra. É achar que algo sozinho vai resolver. Doroti, antes de você perguntar... Oi? Antes de você perguntar, eu só quero pedir para você que está assistindo a nossa live
Aí curta a nossa live, dá um joinha aí, compartilha para os amigos aí, para que nós possamos continuar esse trabalho. Tá? Obrigado aí. Vamos lá, Doroti, com você. Ok. Nesse momento, devido à grave situação, tratamento precoce aprovado ou não aprovado não é possível, né? E a vacina ainda vai demorar. Curitiba fechou. Eu não tenho notícia que a região metropolitana fechou, porque o objetivo não é que vai impedir a contaminação, mas vai reduzir o tempo que vai se levar para desenvolver a doença e dar um respiro para os hospitais. Mas fechou Curitiba. E as outras cidades? Como é que adianta fechar uma cidade e outras cidades não? Éder? Oi. Então, na verdade, ao meu ver, está sendo tudo errado desde o início. Porque nós deveríamos ter dado acesso às pessoas do tratamento precoce. Está proibido, não é. Mas esse acesso poderia ser dado. Repito aqui, o governo federal envia esses medicamentos. A prova que o caminho adotado foi equivocado é essa situação que nós vivemos já faz um ano. Né? Vacina é importante, vai levar um tempo, todavia, para que se possa suprir a demanda do Brasil e do mundo. O Brasil é um país imenso. É muita gente para vacinar. Enquanto essas pessoas não são vacinadas, nós poderíamos oferecer o tratamento precoce, que eu tenho certeza que não chegaríamos a esse ponto que chegou. Nós poderíamos poupar muitas vidas. Vereador, vamos ouvir o Jansen, com você. Vereador, eu sei que você tem um trabalho muito grande com o pessoal do comércio, com as entidades como a Abrabar e outras que representam o segmento. Eu queria saber, na sua ideia, já que você é contra o lockdown, qual que seria a medida que teria sido tomada para resolver essa pandemia no momento? Tratamento precoce. Medicar as pessoas. Dar acesso à ivermectina, que tem sido muito recomendado, inclusive na Europa, né, como prevenção. No caso, quando vem os primeiros sintomas, aí passa para o coquetel, esse coquetel antiviral precoce. É isso que deveria ter sido adotado desde o início. E é isso que deveria ser adotado agora, porque lockdown está mostrando que não funciona. Mas tendo em vista o número crescente de contaminação, de mortes, que a gente tem batido recordes no Brasil a cada dia, você não acha talvez que alguma medida possa ser tomada junto com talvez o tratamento precoce? A medida que eu vejo mais é o tratamento precoce mesmo, porque o lockdown mostrou que não funciona. Essas restrições não estão surtindo efeito. Veja, por exemplo, São Paulo. O Dória está... faz um ano que ele está adotando medidas muito mais radicais do que as que são adotadas aqui no Paraná. Adiantou alguma coisa? Parece que só piora. Mas, Éder, eu tenho uma pergunta para reforçar o que o doutor Jansen fez. O que estava ocorrendo? Antes do lockdown, os bares estavam lotados, festinha clandestina. Essa aglomeração, você não acha que ela pode agilizar, como se diz, a contaminação, a disseminação? Porque os bares chegava depois das 6 horas, os bares eram lotados. Não era final de semana, já começavam terça, quarta, quinta, festinhas clandestinas. Depois teve a temporada de verão, como o próprio deputado Michele Caputo comentou. Isso daí tudo ajudou a acelerar a disseminação. Você não acha que isso daí foi um dos fatores, uns vetores da disseminação? E hoje nós estamos passando essa situação dos hospitais e UTIs lotados? Eu acho bem possível, sim. Eu realmente acho muito possível que isso tenha colaborado. Certamente colaborou. Mas esse estado caótico que nós vivemos poderia ser evitado com o tratamento preventivo, o tratamento precoce, o tratamento profilático.
Fechar Deputado Curitiba e deixar os a sua opinião. municípios no entorno aberto funciona? Desculpa, Dorothy, repete, por favor. Curitiba com medidas rígidas e a região metropolitana não. Como é que ficamos? Bom, eu sou vereador de Curitiba. Eu coloco as minhas posições, as minhas ideias aqui para Curitiba, que, ao meu ver, essas medidas restritivas não funcionam. Então por mim, nem deveria estar acontecendo isso, sabe? Abrindo e fechando comércio há 1 ano. Não funciona. Nós precisamos medicar as pessoas. Nós precisamos prevenir as pessoas com esse coquetel antiviral. Dorothy, a tua pergunta tem muito sentido. Os ônibus da região metropolitana, eles passam aqui lotado, abarrotado. E esses ônibus, esse pessoal que vem da região metropolitana, 7 da manhã, 6 da manhã, eles vêm trabalhar no comércio. Eu acredito que o lockdown ele vem justamente dar uma freada, porque com essa paralisação, esse pessoal que abarrota, que lota os ônibus e são uns disseminadores do Covid, eu acredito que ele vai dar uma segurada também, porque por mais que eles são da região metropolitana, eles trabalham em Curitiba e convivem em Curitiba com família, quando trabalham como doméstico, ou no supermercado, ou no comércio. Então, deve ter um sentido até certo ponto, não podemos ignorar tudo. É uma forma, eu acredito, de frear essa disseminação. Deputado, a região metropolitana não deveria ser fechada? O governador não deveria ter tomado uma medida mais dura em relação a isso? Olha, eu posso dar um palpite aí. Inclusive, eu vou pedir isso a semana que vem. A reunião nossa da frente, na quinta-feira, pediu para que as aulas das escolas não voltassem na segunda-feira. Felizmente, a gente teve esse acatamento na sexta. O que eu posso dizer é que a Dora está certíssima. A medida de Curitiba, ela vai estar muito comprometida se não tiver o compartilhamento dos demais prefeitos da região, como também acontece em outros municípios. E vamos falar a verdade, gente. Tirando aquele início, que ninguém sabia direito bem o que era, lockdown de verdade nós nunca tivemos. Nunca tivemos. E restrições aqui ou ali por algum período, tá? Sempre foram desrespeitadas. Hoje, mas você tinha a capacidade de expandir, você tinha o jovem achando que era imortal, que só matava velhinho, diabético grave, paciente imunologicamente debilitado. Hoje, com a presença muito grande das variantes que estão afetando e estão aumentando letalidade, incidência e transmissibilidade, e pegando jovens de forma muito contundente, tá? A coisa é bem diferente. Tá? Não é verdade que países da Europa adotam como estratégia nacional de destaque a questão do tratamento precoce. Não é verdade, vereador. Não é verdade. Nem Estados Unidos, ninguém de mundo desenvolvido colocou tratamento precoce. Em alguns lugares está até proibido eticamente, como no caso da Associação Médica Americana, como com o caso de vários países. Tá? Com o caso de vários países. Aqui no Brasil, tem instituições que defendem e outras que são contra. Né? Essa semana... Tem gente que tem o direito de prescrever. Tá? Isso não está impedido, tá? E o médico, com o seu saber, com as suas responsabilidades, define isso. E eu só acho que ele tem que esclarecer bem o paciente. Então, essa semana o FDA aprovou um medicamento anti-inflamatório com 78% de eficiência. Né? Claro que ainda não está em circulação. Anti-inflamatório ou antiviral? Antiviral, desculpa. Isso que eu falei. Mas é um medicamento para uso exclusivo em hospital. Viu, deputado? Custa R$16 mil o tratamento. E o impacto dele, paciente grave, reduzindo o tempo de permanência no hospital. E a recomendação do uso, e o governo americano está distribuindo isso, a recomendação do uso é com muita cautela em ambiente de intensivo.
Né? Nós temos que lembrar... Exclusivamente em hospital. E aqui no Brasil a Anvisa também aprovou, nessa condição, tá? Nessa condição. Para paciente grave que está lá em determinada situação. É um antiviral, tá? Agora, sim, que também o tratamento é uma fortuna, né? Que talvez você pagar o leite de UTI, quer dizer, é um negócio que não pode ser descartado. Se tem registro, uma caixinha. É porque teve estudo, e aí merece ser E considerado. esse spray que foi desenvolvido em Israel, que diz que tem baixo custo e excelente eficiência no caso de tratamento do Covid, já em situação mais grave. Você tem alguma coisa a falar sobre isso? Eu não tenho conhecimento desse spray. Eu sei que teve aí uma missão brasileira que foi para lá, né? Espero que gente técnica mexa com isso, né? Porque eu estou vendo aí que isso, infelizmente, quando a gente tem esses momentos de tragédia mundial, já aconteceu com a peste, já aconteceu com a gripe espanhola, né? Sempre surge um monte de gente falando um monte de coisa, né? Eu prefiro acreditar na ciência, eu prefiro acreditar em quem está estudando, né? Agora, a Dorothy colocou um troço importante, que inclusive o Brasil devia ter aceitado uma oposição junto à Organização Mundial do Comércio, e não fez recentemente, Dorothy, que é para quebrar a produção intelectual dessas coisas da vacina, tá certo? Porque há um grande risco, já tem aí muitos acordos escusos. O chanceler da Áustria, por exemplo, denunciou que tem alguns países que estão fazendo acordos fechados com determinados centros de produção, né? Há o perigo, né, dessa vacina não chegar para quem é mais pobre. Por isso que eu, nesse momento, sou contra de abrir a vacina para iniciativa privada, né? O Brasil, o governo federal, os nossos governos todos, né? E no Paraná tem dinheiro, tem que buscar a questão da vacina. Agora, hoje... Muito bem colocado. Hoje, há um comprometimento da rede. Não tem como. As pessoas já estão morrendo. Não é que vão morrer. Elas já estão morrendo. E está faltando gás medicinal. Está faltando midazolam. Está faltando um medicamento que salva a vida de quem está lá, não de quem ainda não pegou ou está com sintoma leve ou moderado. Deputado, viu, nós temos uma situação no Estado em que, por exemplo, não é exclusivo de Curitiba essa situação tão séria. Temos também Ponta Grossa, que não tem mais leito nenhum para internamento. Nós temos Foz do Iguaçu, Cascavel, e parece que está recrudescendo também em União da Vitória. Pelo que eu entendi, no Paraná inteiro, nós temos 31% dos municípios que não têm hospital próprio. Como é que vamos resolver isso? Para agora, que está precisando de treinamento e não tem leito. O teu dado é verdadeiro. Eu já coloquei aqui para vocês que na reunião de quinta-feira da Frente Parlamentar, os dados do IPARDES, os dados da Secretaria de Estado da Saúde, as considerações da Associação dos Médicos Intensivistas e a posição da Federação dos Hospitais do Paraná deixou muito claro que a situação é gravíssima em todo o Paraná. Nós dividimos o Paraná em 4 grandes macro-regiões de saúde. O leste, Curitiba aqui, o noroeste, Maringá, o oeste, Cascavel, o norte, Londrina, grosso modo. Todas elas estão acima de 90% da taxa de ocupação. Então, a situação é gravíssima no Paraná inteiro. As pessoas estão morrendo, falta de leitos, no Paraná inteiro. E nós temos a maior fila por leitos de enfermaria, por leitos de UTI do Brasil. Deputado Caputo, por isso, na época... é diferente tudo que passou. Deputado Caputo, no não início... adianta comparar 2 meses atrás, 3 meses, 6 meses, 1 ano, com o que nós estamos passando agora. Por isso, deputado Caputo, no início da pandemia, antes da pandemia, você foi o primeiro parlamentar a alertar as autoridades quanto ao Covid. Eu lembro muito bem. E na época que eu fiz uma reportagem ali na sala de imprensa, eu até comentei com você, sugeri, por que o Exército, que tem experiência em hospital de campanha, não poderia contribuir. Você achou que a ideia era muito boa. E por que isso não se aconteceu no Brasil? Hoje o Paraná não pode contar com
com as Forças Armadas, porque tem uma grande experiência em hospital de campanha para atender esses municípios, que a Doroti mesmo comentou, que não tem hospital próprio, por exemplo? Eu vejo assim, teve estados que adotaram a estratégia de ter hospitais de campanha. O Paraná, até algum tempo atrás, a rede de hospitais, a rede de leitos era bastante robusta, talvez uma das melhores do Brasil. O problema é que a falta de controle sobre a transmissibilidade e a não presença em tempo adequado das vacinas levou a gente a chegar à atual situação. Eu não sou contra ter hospital de campanha. O problema hoje, nesse momento, é que você não tem equipamentos, você tem comprometimento do kit de intubação e você tem comprometimento ainda maior que você não acha em lugar nenhum do mundo, que é profissional, tá? Que está aí por menos saúde mental, que está aí ficando doente, que está aí morrendo também. E você não repõe esse profissional, porque nós também não fizemos, há alguns meses atrás, o que a gente estava cobrando, que era capacitação, porque não basta ter CRM e nem Corém, tá? Para ir para uma sala de intensivo, para lidar com o paciente em cama de hospital. Tá? Não basta. Tá? Tem que ser pessoas que se formaram para isso, se especializaram, ou que foram rapidamente capacitadas. Né? E agora que se começa a fazer capacitação online. Eu acho que também a gente já poderia estar fazendo isso há 5, 6 meses atrás. Então você acha que o prefeito e o governador foram negligentes nessa área? Não digo, eu digo assim. Talvez até os próprios hospitais. Eu acho assim, eu acho que a gente precisa ser protagonista. Eu não ficaria esperando um Programa Nacional de Imunizações que está longe de representar tudo que esse programa significou. Eu não teria descartado a oferta de pré-compra da Pfizer. Eu não teria descartado a condição de comprar 50% do consórcio da Organização Mundial da Saúde, em vez de 10%. Né? Eu não tinha... Você tem uma posição... frente à realidade dos fatos, porque o produto é chinês ou é russo. Entendeu? Isso é erro. Você tratar com preconceito e esperar que outros façam o que você pode fazer é erro. Agora, também é difícil o enfrentamento. Não é? A gente foi aprendendo no decorrer, e agora vem essas variantes todas, o que também já começa a colocar em risco uma série de coisas que a gente conhece. Graças a Deus, alguns estudos dizem que essas vacinas também têm sido eficazes com relação a essas variantes. Só que, ao gente perder o tempo de fazer as coisas quando ela deve, né, resulta não é, em tudo isso que a gente está passando. Deputado, quer ter uma palavra, Éder? Sim. Paraná. Rapidamente, os municipais vão voltar dia 1º de abril em toda a região. Éder, por favor, fale. Eu vou precisar me ausentar agora, eu tenho um compromisso, peço desculpas. Só para pontuar, senhor deputado, eu não disse que algum país adota oficialmente o tratamento precoce. O que eu disse é que diversas autoridades médicas europeias estão recomendando veementemente esses medicamentos, como é o caso, por exemplo, da ivermectina. E o apelo que eu deixo aqui, senhor que é deputado, é que pensemos sobre isso, vamos refletir sobre isso e vamos dar à população o acesso à cura, vamos dar à população o acesso a essa prevenção. Vacina é muito importante, uma coisa não anula a outra, a vacina está aí, está chegando, né? Só que nós sabemos que na medida de poder atender a demanda que é muito grande. Feito, minha gente. Antes de você sair correndo, obrigado, o que foi vereador tratado Éder. nessa reunião que você saiu? Na reunião de vereadores ali, na verdade, foram tratados assuntos internos da Câmara, de como serão os trabalhos internos da Câmara ao longo dessa semana de bandeira vermelha. Então, assim, recomendações para evitar assessores lá, para até evitar abrir os gabinetes e dispensando a maior parte do efetivo da casa. Então, o presidente e o vice-presidente, que até então estavam fazendo a sessão do plenário,
E nós fazendo de casa, então também ficou decidido que eles farão a sessão de casa. A equipe técnica também foi dispensada, então foram medidas assim para evitar ao máximo a circulação de pessoas, lá, deixando somente o mais essencial mesmo, o pessoal da segurança, enfim. Ok. Vamos dar um minuto de consideração para cada um. Nós estamos encerrando a nossa live. Quero agradecer já antecipado todos que estão aí participando, que estão acompanhando a nossa live. Peço mais uma vez que compartilhe aí e curta a nossa página. Um minuto para o Éder, que disse que quer sair, tem um compromisso. Éder, depois 1 minuto para a Doroti, 1 minuto para o Jansen, que está ainda online conosco, e 1 minuto para o deputado Michele Caputo. Então, Carlos, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho. É muito importante trazer esse debate, muito importante mesmo, né? Parabéns, então, Carlos, aí pelo serviço prestado à população. Foi uma honra estar aqui com o deputado Michele Caputo, com a Dorothy e com o Jansen. Eu quero dizer que eu agradeço a gentileza da sua participação. Eu sei que é a favor de que não deveria ter ocorrido o fechamento, mas as medidas foram tomadas em atendimento. Quero agradecer ao deputado também por ter participado e a sua visão sobre a situação da questão das vacinas. E, Carlos, como sempre, é um prazer estar em sua companhia e do Jansen. Obrigado, Dorothy. Doutor Jansen. Queria agradecer ao vereador Éder Borges, acompanho o trabalho dele junto a associações, aos bares, aos restaurantes, a todo esse pessoal do comércio. Sei que estão passando por um momento difícil, mas acredito que logo, logo vamos superar isso. Deputado Michele Caputo, parabéns pelo seu trabalho na Assembleia, em frente à frente parlamentar do combate ao Covid. Sei que tem também um trabalho muito árduo, difícil de trabalhar sempre à distância também com essa questão do Covid, mas parabéns por ser sempre combativo e defendendo a população. E obrigado a todos aí por mais uma oportunidade aqui com vocês. Deputado Michele. Eu quero te agradecer, Carlos, a Dorothy, o Eduardo e ao vereador Éder Borges. Independente se eu discordo de algumas colocações do vereador, eu respeito o protagonismo que ele busca ter. Eu acho que a gente tem que ter coragem quando ocupa determinados cargos, né, para não aceitar determinadas situações. Né? Eu sou um deputado eleito pela causa da saúde. Eu vou fazer em abril 36 anos de carreira. Eu fui secretário municipal por 2 vezes e fui secretário de Estado por 7 anos. A gente buscou trazer essa discussão, a gente tem aprendido, e eu não... E lá na frente, o Eduardo acompanha, o Carlos, eu acho que também, Éder, e você também pode estar acompanhando. No nosso relatório do final do ano passado, depois de 13 reuniões, uma delas, que aliás deu 12 mil pessoas acompanhando, foi um debate que eu facultei, porque eu acho que é de direito e é respeito a médicos que defendiam o tratamento precoce e a médicos que não defendem o tratamento precoce. Tá? Então, na frente, a gente tem organizado o debate, organizado para que todos os segmentos... Nós trouxemos gente dos hotéis de Foz, nós trouxemos gente que vivia com turismo, com eventos, né? Nós trouxemos a escola particular e a escola pública, trouxemos a APP e o Estado. A frente se presta a isso, a ouvir, a fazer como o Carlos faz, né? na sua live aí. E gostei muito, viu, Carlos? Quero te parabenizar. Eu sei que você luta contra o status quo dominante na nossa mídia. Né? Fui pesquisar sobre você mais. Né? Eu vi que você tem uma colocação ali do Jabor que é maravilhosa. Né? Uma coisa é reputação, outra coisa é caráter. E você é um homem de caráter. Tá certo? Parabéns a todos. Me coloco à disposição. E olha, não sou o senhor da verdade. Nunca quis ser. Agora a gente também tem dado a nossa contribuição e vamos estar cobrando de quem quer que seja o que precisar ser feito para salvar a nossa mente. Obrigado, gente. Um abraço. Muito obrigado. Então, eu quero agradecer cada um em particular, o doutor Eduardo Jansen,
a nossa querida Doroti, experiente jornalista Doroti Prados, a gentileza de aceitar o nosso convite do vereador Ed Borges, o mesmo do deputado Michele Caputo Neto. Obrigado a cada um de vocês que estão assistindo a nossa live e desejo a todos um feliz sábado. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima live.